eu acho que o problema da TI em órgãos públicos veio um pouco antes até desse hype da IA. Se para os órgãos que têm uma remuneração, digo, melhor, a gente tipo melhor como os órgãos de justiça como um todo, imagina para os outros órgãos. Tá? Então, a gente fala muito em transformação digital, oferecer serviço digital para o cidadão, se a gente não tem pessoal de TI suficiente, qualificado para fazer frente a essas demandas. Então, por isso que eu acho que é importante cada órgão ter uma carreira diferenciada em cada órgão, porque senão a gente vai estar literalmente se enganando. Boa tarde a todos e a todas. Mas você não está com o microfone. É um prazer nós estarmos aqui em nome dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós, neste momento, agora discutirmos a respeito da situação hoje que os Tribunais de Contas se encontram em relação à inteligência artificial. Ok? Está todo mundo escutando aqui? Um instante. Posso continuar, né? Ok. Então, meu nome é Rainério Rodrigues Leite, eu sou secretário de Tecnologia da Informação e Evolução Digital do Tribunal de Contas da União, e nós estamos à frente da jornada do Tribunal de Contas em relação ao uso da inteligência artificial generativa, que é para todos nós sempre um desafio. A todo momento nós nos deparamos com novidades, mas estamos extremamente entusiasmados, né? Do meu lado direito aqui se encontra o Jairo Wensing. O Jairo, ele é coordenador da Assessoria de Governança Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Também outro grande entusiasta da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial, que, no caso, o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem experiências riquíssimas que agora, nas nossas conversas, nós iremos expor aqui a todos vocês. No meu lado esquerdo se encontra o Lúcio Camilo Oliva Pereira, ele é subsecretário de Tecnologia da Informação do TCE do Rio de Janeiro, e também outro que é um dos ícones, vamos dizer assim, da nossa comunidade de TI dos Tribunais de Contas do país. Então, é uma grande honra nós estarmos trazendo aqui para todos vocês a nossa experiência que nós vivenciamos hoje nos Tribunais de Contas. Então, para dar início à nossa conversa aqui, a gente sabe que o uso da tecnologia pelos Tribunais de Contas é algo extremamente importante. Os auditores lidam com dados, os auditores lidam com muita informação, e a quantidade de auditores hoje disponíveis nos tribunais, nos órgãos de controle, não é suficiente para nós fiscalizarmos todos os recursos públicos. E é com o uso da inteligência artificial que nós conseguimos aumentar, alavancar e potencializar os resultados do controle. Então, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, desde 2016, que nós vivenciamos o dia a dia com o uso de inteligência artificial, temos, no caso, 16 robôs funcionando com inteligência artificial. Esses robôs, todos eles construídos num contexto de uma inteligência artificial não generativa, a inteligência artificial clássica, vamos dizer assim. E agora, com o surgimento da inteligência artificial generativa, nós nos deparamos agora com uma revolução, na verdade, uma revolução em termos do uso da inteligência artificial. E aí nos orientou, de imediato, a reforçarmos todo o nosso olhar para investimento nessa nova tecnologia. Nós vamos apresentar, daqui a pouco, eu vou passar para os nossos colegas para fazerem as apresentações iniciais, vamos apresentar um levantamento que nós fizemos em todos os tribunais de contas existentes no país.
Então, foi um trabalho feito pela Associação dos Tribunais de Contas, a Atricom, juntamente com o IRB, o Instituto Rui Barbosa, que também lida com os tribunais de contas, e tem muita coisa aqui interessante que a gente, ao longo da nossa conversa, nós vamos expor a todos os senhores e senhoras e vamos tentar trazer qual é a nossa realidade e o que enxergamos de futuro pela frente, quais são os nossos maiores desafios, que eu tenho certeza que os desafios dos tribunais de contas, muitos deles coincidem com os desafios dos ministérios públicos, os desafios dos tribunais de justiça, etc. É assim como toda a administração como um todo, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Jairo e para ele dar início à nossa conversa aqui. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ele tem uma experiência riquíssima em relação à preparação e a situação que eles se encontraram quando surgiu a IA generativa. Então ele vai nos trazer, e aí eu pergunto, Jairo, como que vocês, ao longo antes mesmo do surgimento da IA generativa, como vocês já vinham se preparando para o uso, né, de toda a própria inteligência artificial clássica, e isso favoreceu o uso imediato da inteligência artificial generativa para potencializar o trabalho de vocês. Queria que vocês nos trouxessem aqui esta percepção, os desafios, os que é que vocês enxergam aí, o que benefício está trazendo para o seu tribunal. Boa tarde, Renério. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui representando o Tribunal de Contas, né? E uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? Estou aqui também na plateia aqui a nossa chefe de gabinete da presidência, doutora Juliana, doutora Flávia, a secretária-geral, e o Sidney, que é o diretor-geral de controle externo. Então, uma responsabilidade imensa, né? Quando a gente está vendo falar sobre inteligência artificial nos tribunais de contas, para alguns pode ser uma digressão sobre o assunto, mas não é. É falar sobre jornada de dados. É importante isso para todos terem uma certa ciência, tá? O tribunal não começou ontem nessa jornada, tá? Ele vem de um bom tempo. Vou fazer um recorte aqui no tempo. Em 2019, uma posse lá do presidente Adircélio, houve um início de uma transformação bem importante no Tribunal de Contas, onde colocou alguns objetivos estratégicos. Tipo assim, olha, uma atuação concomitante, um tribunal mais dialógico, com grandes temas, temas de interesse da sociedade, enfim. Então, com base nisso, como é que a gente vai pensar numa estratégia de tecnologia, fazer frente a essas visões dos gestores? Então, a gente começou a traçar algumas estratégias. Elaborou 10 estratégias digitais. Às 5 horas tem uma apresentação do Vigia, eu vou abordar mais sobre o assunto. Convido a todos o palco M, a sala M, que quiser conhecer o caso do Vigia, do Tribunal de Contas, eu vou expor mais. Mas, basicamente, o que é essa jornada de dados, né? A gente começou a coletar, na verdade, voltar mais ao tempo, nós tínhamos os resistentes aos dados, né? Esse termo, essa jornada de dados, o Christopher Spain, acho que em 2018, 2019, ele definiu bem que essas cinco etapas, né? A primeira etapa é resistente aos dados, a segunda etapa a gente é curioso por dados, a gente começa a coletar os dados e não ter muita noção do que vai fazer com ele, a gente começa a ter uma percepção disso. Depois passamos por ser guiados por dados, né? Na sequência temos a quarta etapa, é a consciência por dados, a gente começa a ter um uso mais efetivo, e o estado da arte seria o tribunal orientado por dados, ou seria o data driven, que basicamente o que é? Os dados estão sendo sistematicamente enriquecidos e fazendo uso de IA. Então, posso dizer que o tribunal, em 2019, ele estaria lá na fase 3 para 4. Então, todo esse esforço para chegar no estado da arte o data-driven, a gente trilhou. Então, foi um esforço bem grande. E quando a gente falava lá em 2019, olha, estava um namoro
com o IA, falava assim, nós vamos tratar esses dados, precisamos ter qualidade dos dados. Para que possamos usar inteligência, né, a gente precisa ter uma base extremamente consistente. Então, foi feito todo um esforço, né, para que chegasse a esse ponto. Quando a gente fala em qualidade de dados, é só fazer um comentário, isso é o risco para todos. Tá? A IA, acredito que ela, talvez, eu não posso afirmar, mas se a entrada é lixo, ela não vai reciclar, ela vai sair lixo. Entrada, processamento, saída. Regra básica com computação. Então, se a gente não tem qualidade dos dados, a gente vai ter um resultado muito ruim. Enfim, lá em 2019, a gente começou a falar sobre esse projeto de dados. Precisamos de um Big Data para fazer frente aos 5 Vs, não? A velocidade, a variedade, a variedade, a veracidade, o valor, enfim. E a gente, olha, precisamos de Big Data para fazer também frente para que a gente possa utilizar a IA. Na época, a gente tinha conhecimento do ChatGPT, mas a gente não tinha acesso só por ouvir falar, mas a gente sabia que era um grande potencial. O que a gente conhecia era um potencial candidato de uso, até foi um case apresentado ainda há pouco. Era a solução da H2O, que a gente estava no nosso radar para dizer, olha, isso aqui tem um grande potencial para suprir a nossa demanda, mas estava lá no radar. Mas primeiro a gente tinha que fazer toda essa preparação de dados. E o risco, o cuidado, né, René, que a gente teve é trilhar essa jornada. Para a gente ainda tem um cuidado grande para dizer, olha, precisamos ter esses dados de forma concomitante, com qualidade de dados, para que a gente possa usar isso com qualidade, porque senão... E também a gente tem uma solução de IA, mas ela não foi criada somente pelo hype da inteligência artificial. Eu acho que muitos órgãos estão colocando uma solução para ficar bem, na foto, diria assim. Cuidado para que isso não ocorra. Eu acho que é solução. O que tem que ser em mente, né, René? Qual o problema que a gente quer resolver? Qual a dor maior? Então, o que a gente está querendo resolver com a IA? Para não ficar usando a IA pela IA. René, devolvo a palavra, depois eu falo mais aí. Muito bom, muito bom. E essa questão do uso da IA generativa no TCU, nós, logo, acho que 4 meses depois de lançado o ChatGPT, a gente já identificou realmente a necessidade de termos algo específico para o tribunal, voltado para as nossas necessidades que não eram atendidas pelo ChatGPT normal, não eram atendidas pelas ferramentas de IA generativa disponíveis no mercado. E foi quando nós criamos o ChatTCU. Se vocês terem uma ideia, o nosso ChatTCU ele foi desenvolvido para acessar as nossas jurisprudências que não estão nas outras IAs, os nossos processos, conversar sobre as peças processuais e também sobre as nossas normas. Então, tudo aquilo que o ChatGPT não faz, e a gente desenvolveu um chat específico dentro do tribunal para termos essa segurança, inclusive a segurança do sigilo. Nós trabalhamos com muitas informações sensíveis, sigilosas, e era necessário que o nosso auditor, no seu dia a dia de trabalho, sempre que precisasse usar a IA generativa, use de forma segura, sem ter esse problema de estar compartilhando dados sensíveis. Né? Se os senhores terem uma ideia, desde o nosso lançamento, nós já estamos com mais de 97 mil chats trocados dentro do TCU. Isso representa um ganho enorme, porque demonstra que os nossos auditores estão usando IA generativa para o seu trabalho. Ou seja, usando para o seu trabalho, não substituindo. Nós nunca imaginamos que, e nem queremos isso daí, até mesmo porque o auditor é ele que vai decidir. É o tribunal que tem que analisar. Ou seja, é um trabalho feito em conjunto, sempre com a conferência dos nossos auditores. E aí, nesse sentido, né, de confecção de IA generativas,
pesquisa que a Tricom fez em junho passado demonstrava que nós tínhamos quase 50% dos tribunais ou que já tinha sua IA generativa criada ou que já estava prevendo a criar um chat específico para auxiliar os seus auditores. E aí, nesse aspecto aqui, só que para a construção de um chat desse, nós temos que vencer algumas etapas, né? Tem algumas dificuldades. E aí eu passo aqui para o nosso colega Lúcio, para que ele demonstre aqui, ele que vivencia isso no dia a dia, as preocupações e os desafios que tem, Lúcio, daquele tribunal, daquele órgão que queira construir o seu chat, que queira trazer uma ferramenta de IA generativa para auxílio aos seus servidores e aos seus funcionários, o que ele precisa e quais são esses desafios que têm que ser vencidos na sua percepção, Lúcio. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, interessante, até complementando aqui o que o colega Rainério falou, essa pesquisa feita nos tribunais de contas, ela mostrou que assim, 50% já tinha iniciado, 50% estava no planejamento, e o interessante foi que nenhuma ali considerou que não seria, em algum momento, isso não seria visto, né? Então isso demonstra a necessidade, porque se a gente voltar até há pouco tempo atrás, inteligência artificial ainda era uma coisa muito distante, né? As pessoas ainda achavam que isso estava muito longe da gente. E hoje já é o contrário, se nós não trabalharmos para isso, os nossos usuários já estão usando, né? As pessoas já têm acesso ao chat GPT, ao Copilot, é tudo no celular. Então, se a TI dos órgãos públicos, né, não correrem atrás para isso, o usuário ele vai sozinho. Então, vai acontecer o quê? Um dado sigiloso, por exemplo, uma informação de um tribunal de contas, no nosso caso, uma informação ali mais reservada. Se a gente não dispor da ferramenta para isso, essa pessoa ela vai pegar aquela informação, vai colocar no chat GPT, vai subir uma informação sensível e vai ter uma resposta ali para isso. Então, é necessário ter esse trabalho contínuo, né, de aperfeiçoamento e disponibilização das ferramentas para que o tribunal, o caso os órgãos públicos, possam ter ali a necessidade de atender aquilo que as pessoas precisam, né, dispor da informação da forma que elas precisam. E quando a gente fala da inteligência artificial, ela traz consigo uma série de desafios. Então, hoje, atualmente, por exemplo, se discute muito a questão da regulamentação, né, como é que vai ser a regulamentação, qual o uso, né, qual o limite, para que pode ser utilizado, o que não pode. Então, ainda carece de uma regulamentação e cada caso tem específico, né? Cada tribunal ali, cada órgão público tem suas particularidades, isso precisa ser visto também, principalmente em relação, hoje a gente trata da LGPD, então como é que fica o tratamento de dados sensíveis dentro da inteligência artificial? Como é que você vai buscar fazer essa troca de chats com a inteligência artificial generativa? E o interessante é você ver que está todo mundo caminhando, e eu faço uso aqui das palavras que o Rainério fez na apresentação recente, que é um trem que todo mundo tem que pegar, né? Então, assim, quem ainda não pegou esse trem, quem ainda não começou a estudar, não vai ter que pegar. Então, que seja logo no próximo, né? Porque inicie esse estudo, inicie esse trabalho. E muita gente já está bem adiantada. Então, dando o caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio, a gente começou um pouco depois. O TCU começou na frente. Então, o TCU já dispõe de ferramentas para isso. Então, ao invés da gente ali tentar sozinho começar a passar pelas mesmas dificuldades e tudo, a gente pegou ali, pediu um apoio ao TCU e, em conjunto, a gente iniciou agora esse estudo para tentar ali usar da experiência deles e aplicar no nosso dia a dia, de acordo com as nossas particularidades. Então, a ideia é essa, né, que não sejam silos específicos, né, alguns já passaram pelos problemas que vocês vão passar e que tente usar esse conhecimento, essa expertise para auxiliar no aprimoramento ali das ferramentas que são necessárias. Perfeito, Lúcio, perfeito, é isso mesmo. Mas, como você bem colocou, né, todos têm essa oportunidade e esse vai ser o futuro de todos nós. Mais cedo ou mais tarde estaremos lá. Um ponto interessante, Jário, da nossa pesquisa que nós fizemos, é que 24% de todos os tribunais pesquisados, né, de todos os tribunais do país, eles estão buscando parcerias estratégicas, exatamente porque ele está sem... vamos dizer assim, o corpo técnico, muitas das vezes, em termos de conhecimento avançado, do uso da inteligência artificial, às vezes ele não tem uma equipe formada. No TCU nós temos a felicidade de termos um núcleo de inteligência artificial formado por especialistas que já lidavam, como eu falei, desde 2016. Ficou fácil da gente criar o nosso núcleo de IA generativa. Mas existem muitos órgãos que não têm essa equipe preparada para isso. E 24% deles disseram que, diante desse cenário,
eles estão procurando aí essas parcerias estratégicas. E eu queria ver, na sua opinião, o que nessa situação que alguém não tiver essa capacidade, toda essa condição de trabalhar com essa mão de obra, se é possível, que saídas nós teríamos para conseguir essas parcerias estratégicas, por exemplo, com universidades, até mesmo com empresas que têm todo um programa de formação, etc., que possa ajudar todos os órgãos públicos. Aqui nós estamos falando aqui para todos, eu acredito que a gente pode estender, não só para os tribunais, mas para todos os órgãos públicos. Na sua opinião, Jário, por favor. Bem importante isso, Rainério. Eu acho que o problema da TI em órgãos públicos veio um pouco antes até desse hype da IA. Se para os órgãos que têm uma remuneração, digo, melhor, a gente melhor como os órgãos de justiça como um todo, imagina para os outros órgãos. Tá? Então, a gente fala muito em transformação digital, oferecer serviço digital para o cidadão. Se a gente não tem pessoal de TI suficiente, qualificado para fazer frente a essas demandas. Então, por isso que eu acho que é importante cada órgão ter uma carreira diferenciada em cada órgão, porque senão a gente vai estar literalmente se enganando. Então, o TCU tem uma iniciativa de fomentar, tem 2 acordos, volta e meia tem um monitoramento desse acordo sobre a questão de estruturas de TI. Mas, Rainério, eu acho que tem um outro ponto de atenção nesses acordos agora, que é o pessoal de TI para trabalhar com IA. Então, é um desafio um pouco maior, porque o mercado é extremamente aquecido. Como é que a gente faz frente a isso? Vou falar para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, a gente está fazendo o edital para cientistas de dados, porque a gente não tem pessoal suficiente para tamanha demanda e a gente sabe do potencial disso. Então, a gente tem um comitê de TI, a gente já aprovou pela presidência e está sendo confeccionado. Isso é suficiente? Acredito que não. Nós temos também, Rainério, um laboratório de inovação de controle externo, lá o LINSE, um acrônimo, Laboratório de Inovação de Controle Externo. E a gente também está aprendendo nesse sentido. Então, a ideia de inovação aberta, buscando soluções de IA, isso está no nosso radar, a gente está exercitando todo esse caminho, né? E a gente tem um cuidado gigante ainda, porque não é só a gente atender as demandas do tribunal, é o exemplo que a gente pode passar para os jurisdicionados. Olha, se o tribunal faz, então eu posso fazer. Então, se a gente faz alguma coisa em escala, alguma coisa errada, isso vai escalar de uma forma errada para todo mundo, porque é aquela lógica, se o Tribunal de Contas pode, a gente também pode. Então esse é o cuidado gigante. Então, quando a gente fala em inovação aberta, a gente quer escalar uma parceria estratégica com universidades, com empresas, logicamente, ou com startups. A gente está estudando, que existe legislação para isso, mas se fosse fácil já estaria pronto. Tá? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Porque isso também é muito novo para o tribunal. Vou devolver a pergunta com outras dúvidas que a gente tem, desafios. Processo, está todo mundo falando em IA, agora como contrata IA? Por que OpenAI? Por que a Anthropic? Por que não a Google? Como é que tu faz isso? Quais são os critérios de escolha disso? São demandas que estão lá no nosso radar e vai entrar para o radar do controle externo também. Pô, mas espera aí, como é que tu chegou nessa decisão? Como é que tu faz isso? Como é que tu está enviando, contratando? Quais os cuidados que tu está tendo para enviar dados para que governança de IA que você tem? Então, o cuidado que a gente falou, essa jornada, o pessoal ir pela TI, que nós só estamos com uma solução de IA. Isso pode gerar problemas futuros, principalmente, não estou não é um incentivo, estou falando só cuidados que a gente tem, principalmente para o gestor de TI, que isso, em algum momento, vai chegar para o CPF de alguém uma demanda. A gente tem internamente esse receio de tirar o sono, a gente está sendo cobrado, sabe o potencial, mas a gente está consolidando um entendimento ainda, né, Rainério? Perfeito, Jário. E nessa vou te passar, que é o mesmo assunto, viu? E você, eu tenho certeza que você vai trazer bastante informação nesse sentido. Nesse assunto que o Jário está colocando, né? Porque o uso de IA generativa nos órgãos
nos órgãos públicos, eles enfrentam 3 grandes premissas que é necessário ter. A gente não é só chegar e decidir, eu quero usar a IA generativa no órgão. Existem algumas coisas que têm que ser feitas que a gente praticamente já abordou aqui. A primeira delas é ter dado e ter dado também trabalhado. Dados suficientes para que a resposta da IA generativa seja uma resposta boa. Termos uma equipe técnica que possa trabalhar também produzindo as ferramentas necessárias para o uso da IA generativa. E a última, é extremamente importante, na linha do que o Jário falou, é a nuvem. Aquele órgão que não tem... A IA generativa, ela funciona na nuvem. A não ser aqueles que queiram usar os dados abertos, aliás, os modelos abertos, que tem que ter uma máquina específica para aquilo, e não é todo órgão que tem uma máquina da NVIDIA caríssima para poder rodar modelos de IA generativa, que é necessário estar sempre aprimorando, e quando a gente faz o uso desses modelos disponíveis na nuvem, fica tudo muito fácil, porque nós estaremos sempre com as melhores atualizações. Então, na nossa pesquisa, Lúcio, apontou aqui que 55% dos tribunais enfrentam dificuldades nessa contratação desses serviços, né? E nesse momento, muitos tribunais e vários órgãos da administração pública também se depararam com essa necessidade da nuvem. Ele disse, olha, eu nem pensava em usar a nuvem, e agora sou obrigado a fazer isso daqui. Que maneira que eu tenho que fazer? Como que eu vou me especializar para fazer uma contratação, etc. E eu passo aqui para o Lúcio nos colocar, ele que é um dos gestores de TI, como é que ele se depara com essa questão, o que é que ele imagina e quais as possíveis saídas, Lúcio. Eu ia pedir até para complementar o que o Jário falou, porque nessa nossa pesquisa, 55% mostraram a dificuldade e os 45% que falaram que não tiveram dificuldade provavelmente mentiram, né? Então nós vimos ali, assim, isso foi uma vivência real. A gente poderia ter um painel para tratar só sobre isso, sobre os desafios na contratação de inteligência artificial, porque justamente por isso, né? E eu vivenciei isso na pele, assim, de buscar, de conversar com os outros tribunais, né? Que é o nosso nicho ali mais específico, e cada um deles fazia de uma forma. Então não tem ainda acredito que até o momento não tem uma receita assim, olha, para fazer contratação de IA é desse jeito, vai permitir a ampla competitividade e tudo. A gente vê muitas decisões que são tomadas ali no âmbito de alguns, por exemplo, optar por uma dispensa permitida pela lei para contratação de empresa pública, ou uma escolha de marca por já ter algum infraestrutura que vai suportar aquela utilização. Então existe ainda, e muitos colegas ainda começaram com iniciativas menores, assim, de algum servidor comprou com o próprio cartão, comprou ali o crédito e foi utilizando, e aquilo virou uma demanda institucional. E aí, como é que você resolve isso agora, né? Então, mais uma vez, a gente poderia tratar aqui já o tempo todo do painel só sobre esses desafios, ainda existe. E a gente fala muito da questão da TI, né? Assim, da TI ser responsável pela implementação de IA. Isso tudo está relacionado à área de negócio, né? A TI sozinha ela não vai chegar, não vai ser uma demanda da TI. Só a TI, agora está todo mundo utilizando a inteligência artificial, construa uma para a gente. Não, né? A origem, ela inicia com a área de negócio, né? A partir do momento que as pessoas entendam o potencial da inteligência artificial, né? Isso, quando eu falo sobre o potencial, uma cultura de mostrar para as pessoas o que pode ser feito, o que não pode. A gente vê muita gente utilizando a IA sem saber utilizar, então sem saber fazer a pergunta. Então, se você não sabe perguntar da forma correta, você não vai extrair ali a resposta da maneira que você precisa. E a partir do momento que você consiga fazer esse nivelamento, seja da capacitação ou da cultura, das pessoas entenderem o potencial, a necessidade vai surgir. A IA ela não vem para substituir as pessoas, né, como bem dito já pelos colegas, ela vem para complementar uma força de trabalho que já existe. Então, ela vem para auxiliar em cima de um problema, em cima de uma dor. E qual que é essa dor? E a TI ela não vai saber, né? A TI ela tem algumas informações, mas ela não é a dona do negócio, ela não entende ali a dor que o usuário tem, que o negócio tem, para conseguir aprimorar uma determinada situação, um determinado processo. Só complementar a fala dele, é bem importante isso. Quando a gente falava sobre IA, mas era uma coisa meio alienígena no tribunal. Falando IA, parecia que a gente estava falando que as pessoas não tinham percepção do potencial disso. Era muito coisa de futurologia, alguma coisa parecida. Veio o ChatGPT e as pessoas começaram houve a democratização, as pessoas passaram a perceber o potencial disso. Então foi uma corrida
uma cobrança daí como é que é, dos nossos usuários, né? Olha, queremos uma solução, não sei o que, e a gente já todo um planejamento sobre isso. A gente criou uma vertical de inteligência artificial, muito mais para trazer para um ambiente, tirar só esse peso da TI, tá, René? O TCU tem uma iniciativa bem parecida. O que a gente fez? Vamos trazer para um ambiente neutro fora da TI, porque isso aí, falar de inteligência artificial, envolve todo mundo. Então a gente colocou aspectos legais, de contratação, éticos, morais, enfim. E a frase que eu usei na época, eu disse, olha, pessoal, é preferível a gente caminhar para o lado certo do que correr para o lado errado. Porque estava todo mundo meio assim, parecia que a corrida do ouro, né? E a gente não, calma, a gente teve que dar uma segurada para botar todo mundo na mesma página. E até recente falou sobre uma questão cultural, lembrei de uma fase agora, que a gente está para fazer uma capacitação, a gente está fazendo algumas capacitações, eu coloquei uma frase, acabou de falar. Não é uma frase minha, mas na verdade, eu só adequei para a realidade do tribunal. Eu falei assim, olha, gente, uma frase de impacto numa apresentação, e que dizia mais ou menos assim, olha, a IA não vai substituir um auditor de controle externo. Mas o auditor de controle externo que não dominar a IA será substituído por outro que conhece muito a IA. Isso teve a gente pediu uma opinião, depois algumas pessoas ficaram chocadas, isso é agressivo. Ele disse, olha, o objetivo mesmo é chocar para fazer as pessoas pensarem, entendeu? Porque não é uma frase minha, mas isso é uma realidade que é de mercado, realidade que a gente está enfrentando para a nossa vida e para dentro do tribunal, tá? Então, só para colocar aqui, acho que a gente tem que conversar mais, porque tem muita dúvida ainda com relação à inteligência artificial, digo, dentro do Tribunal de Contas, e nós pessoalmente, tá? Perfeito, Jário. Realmente é algo importantíssimo, né? Na linha do que o Lúcio falou, que quem vai gerar valor com inteligência artificial, sobretudo a generativa, é o usuário final. Quem vai gerar valor é o auditor que vai trabalhar. É o juiz, aquele que está lá na ponta, é o procurador, ele que vai gerar valor com o uso da IA generativa. A TI vai fornecer as condições necessárias para aquilo, porque a IA generativa, como todos nós sabemos, ela responde a partir do conhecimento da pergunta bem feita que se faz. Então, quem vai fazer a melhor pergunta é quem entende do negócio. E lá no TCU até a gente comenta, Jário, que, olha, eu não posso pegar todos os meus técnicos de TI e formá-los em ser auditor agora, para poder produzir as informações, as perguntas necessárias. Para isso é que a gente forma as parcerias com toda a área de negócio, né, com todos os auditores que estão nas pontas, para que eles consigam também ter essa capacidade de encontrar a melhor maneira de produzir a partir da IA generativa. Mas eu tenho aqui, Jário, um outro número da nossa pesquisa, que você e o Lúcio também vai nos ajudar, que é o seguinte, 87%, não é pouco não, esse número aqui é alto, 87% relatam preocupações éticas com a privacidade de dados no uso da IA generativa. Então, é algo que normalmente isso daí, sobretudo para nós que trabalhamos com muitas informações sensíveis, né? Eu queria ver a sua percepção em relação a isso e até como que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina está percebendo isso daí, qual é a preocupação de vocês neste ponto da privacidade e da ética com o uso da inteligência artificial. Essa é a pergunta de ouro, tá? Acho que é extremamente relevante, tá? O que a gente fez no Tribunal de Contas? Quando começou a se falar em IA, eu falei assim, olha, o que a gente pode endereçar que a gente não tenha risco com a privacidade e proteção de dados, que não ponha em risco que a gente consiga fazer, porque a gente não tem segurança sobre isso. A OpenAI, que você, sei lá, nos próprios sites, tem as cláusulas com relação a GDPR, LGPD, enfim, mas ainda, se a gente vai saber se isso está realmente acontecendo ou não, não sei. A outra alternativa é contratar via Azure, né?
a ChatGPT via Azure. Outra alternativa é Gemini, então, Gemini ou Anthropic, mas tudo ainda incerto. A gente precisa, para levar uma solução que envolva dados pessoais para uma dessa, eu ainda te preciso um pouquinho mais de maturidade. A aplicação em si, de IA no tribunal, pode ser do alfinete ao foguete, assim, de todas as formas possíveis, tanto para a área administrativa e finalística, tem aplicação para tudo. Então, mas a gente precisa esse cuidado, que é extremamente importante, que a gente não sabe. Nem a própria OpenAI sabe, estou falando pelo que eu ouvi falar dessas pessoas, de como isso é tratado. Como, fala, olha, vamos auditar a IA. Gente, olha, eu sinceramente desconheço, e os relatos que eu tenho que isso não está acessível. Aliás, se existe, está muito reservado, porque o relato que nem eles sabem muito bem como fazer isso, tá? Então, Renério, infelizmente é um outro desafio que a gente tem. Vou só fazer um comentário, só reforço aí. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto na sala M, às 5 horas. Convido a todos para participarem, que é o caso Vigia, que é bem importante, que é análise massiva de editais de licitação. Para você que é jurisdicionado, ou empresa, ou particular, é uma solução bem importante, tá bom? Obrigado, Jaré. Realmente é muito importante essa questão. E focado nesse ponto, né, do uso ético da IA generativa, o Tribunal de Contas, nós, em vez de regulamentarmos no sentido de proibirmos esse uso da IA generativa, nós criamos um guia para uso da IA generativa que está disponível para todos os nossos servidores. Então, o servidor, ele não pode depois alegar, eu não sabia que isso aqui não podia. Então, nós temos toda uma sequência e divulgação deste guia. Inclusive, nós temos um stand aqui, e quem quiser pode passar lá. Nós temos cópias desse guia que já disponibilizamos para vários órgãos também que já nos pediram. Então, isso daí facilita para cada usuário final ter essa sensibilidade e saber a melhor forma do uso dessa tecnologia, né? E aí eu passo aqui para o Lúcio. Lúcio, em relação a esse uso da tecnologia, vocês também, com essa preocupação de segurança nos dados, vocês também se preocupam com essa questão? Eu acho que é bom a gente falar sobre a questão do... mais uma vez, assim, o alicerce que sustenta tudo isso é a cultura, né? Então, quando eu vejo muitas pessoas, às vezes, vão responder um e-mail, pegam lá o conteúdo do e-mail, coloca dentro da ferramenta de IA generativa. Então, assim, orientar a TI, nesse momento, ela funciona muito mais com papel pedagógico, ali, orientador, do que quem vai definir o que vai ser feito. Até porque se a TI, como você disse, se a TI resolve proibir, a pessoa ela usa o próprio celular e acessa outra ferramenta e vai fazer o que ela quer. Então, a gente funciona como papel pedagógico para orientar. Você quer pegar uma ajuda para responder um e-mail? Anonimize. Então, vai colocar o e-mail ali, troca o nome da pessoa, troca algumas informações para que aquilo fique anonimizado e você consiga ter ali, né, um controle maior sobre essa privacidade da informação. Então, mais uma vez, seria assim, a cultura das pessoas saberem, né, o quão crítico, o quão sensível pode ser você colocar uma informação ali que tem o nome de alguém, que tem algum dado sensível, e como que ela faz para isso, né? Caso ela precise mesmo utilizar, como que ela vai fazer para que ela saiba ali o que ela tem condições de fazer da forma mais segura, né, possível, até ir servindo ali como uma orientadora de como deve ser o uso, né, normatizando dessa forma a utilização da ferramenta. Perfeito, Lúcio. E nessa linha, né, de avanço de todos, aqui eu gostaria de registrar também que o Tribunal de Contas, por ter sido um dos primeiros a criar o seu chat, e também nessa intenção de trazer, de compartilhar com todos, nós compartilhamos aí que se tiver algum representante de órgão público que tenha realmente interesse em receber o código-fonte do nosso chat TCU, está disponibilizado, né? Nós temos o stand lá em cima, podem chegar lá e nós temos todas as orientações, como qualquer outro órgão público pode pedir o código-fonte do nosso chat TCU e a partir daí criar o seu individualmente. Muitos tribunais de contas também já receberam, prefeituras, todos os órgãos públicos, a gente não faz distinção. Sendo órgão público, nós oferecemos e sempre nessa intenção de
alavancarmos o máximo possível e nivelarmos entre todos nós o uso da IA generativa, também com parcerias, se aproximando e compartilhando também conhecimento com todos eles. Nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa apresentação, e aí eu gostaria de passar para os nossos colegas aqui as suas palavras finais. E Jário, viu como o tempo foi pouco? Eu falei para o Jário disse, o tempo é muito. Eu digo, para falar de IA generativa não é muito. A gente poderia falar aqui 1h30 e não iria esgotar, né, Jário? Então, passo para vocês, para as suas palavras finais, por favor. Bom, rapidamente, essa apresentação, ela não estava no planejamento, né? A apresentação do Vigia é a solução de inteligência artificial do Tribunal de Contas. Lógico, convido a todos para conhecerem, que é muito importante. Ela é disruptiva no uso massivo do tratamento de informações digitais. Então, convido a todos para a sala M às 5 horas. E muito obrigado pela atenção a todos que estão aqui presencialmente e a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom, só agradecer também e convidar a todos. Amanhã eu vou fazer o lançamento do livro Gestão de TI na Administração Pública, meio-dia, no stand da Expo Jude. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Ok, muito obrigado a todos. Nos vemos lá em cima. Abraço.